bem? Tô chamando aqui o Emergência Raiz. Vamos ver se vai chegar para ele lá. Fala, Luiz, como é que você tá? Um salve. Nossa live teve muito assunto, ainda tem muita coisa para bater papo ainda. A galera gostou a beça. Emergência, Léo entrou, tamo aí. E aí, Oi, boa Léo, noite. como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tu, tudo bom? E vocês, como é que estão? Tudo bem. Nunca fui tão pontual. 7 horas cravado. Coisas positivas do ao vivo só no celular, né? É direto. Vamos esperar o pessoal entrar. Como é que foi o dia aí? O dia foi tranquilo? Tranquilo, tranquilo. As coisas estão diminuindo aqui, né? Acho que todo mundo, né? Incidência de Covid está diminuindo. Hoje foi um dia mais calmo. Hoje, 1º de setembro. 3 unidades de terapia intensiva, né? Então, 3 unidades que foram desmobilizadas Que beleza. por conta da diminuição. Isso é bom. É. Aqui no Rio ainda tá meio conturbado, deu uma aliviada até um mês atrás, assim, aí esse mês agora aumentou bastante, tá meio nebuloso aí, vamos dizer assim, mas não tá aumentando em segundo momento, né? Estamos num aumento relativo, vamos dizer assim. Iria até pra galera do Rio ficar mais em casa e tal. É, É importante, é importante a gente se cuidar, porque, isso aí. cara, que a gente É, viu nessa epidemia muito, em maio, em junho, foi muita gente morrendo, muita é, gente mal, foi muito complicado. infelizmente. Esperar mais um minutinho para ver se entra mais um pouquinho de gente. É, Tranquilo. teve emergência hoje, hein? Ficou Teve trabalhando. emergência hoje. Todo É, dia tem emergência, né, é, cara? Eu coordeno um pronto-socorro aqui, então todo dia tem emergência, mas hoje foi um dia calmo. Hoje não teve é. Pô, beleza. muita, muita vermelha, não. Hoje que teve o É, quê? Teve uma sepse, basicamente, mais emergência, né? Além emergência. das fichas, além das dores torácicas, das cefaleias. Mas um paciente mais grave, eu tive uma sepse hoje, que a gente atendeu Graças a Deus, né? nos... Melhor. Bom Sim, sinal, né? sim, sim, sim. Essa é um equívoco comum que a gente às vezes fala, quando a gente fala que é emergencista, e a galera acha que assim, pô, só vai atender Só a coisa pauleira, vermelha. PCR, é politrauma todo minuto, toda hora. E não é assim, né? Não é tão pauleira, não é todo segundo, toda hora. Deixa eu acertar Que aqui. vamos, né? Que vai Ah, ter emoção, é assim. A é, emergência é ótima, mas, cara, como qualquer especialidade, na cardio é assim também. Não é toda hora que vai chegar um infarto com supra. É triarterial para poder discutir. Vai ter dor torácica, vai ter hipertensãozinha coisas mais básica. normais, né? Graças a Deus, né? Senão a gente não vai pro Graças a plantão. Deus, graças a Deus. É o equilíbrio que traz a parada mais legal. Então, entrou uma galera um pouquinho mais. Gostaria de apresentar o Léo, do Emergência Raiz. Sou Guilherme Levi, do ECG Card, para a gente começar mais uma live aqui conosco. Tá? Primeiramente, um prazer recebê-lo, Léo. Acompanho você desde o início, a página é excelente, conteúdo sempre bem objetivo, de muita qualidade. Tem Não, alguma mensagem para a galera? eu agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui. A gente começou esse projeto aqui de fazer página, de estar no Instagram, tem pouco tempo. A gente começou agora, no ano de 2021, no meio da epidemia. Eu odiava essa parada, odiava. Live, Instagram, rede social. Eu falei, cara, isso não é para mim, eu não Para sou mim, dessa geração. Eu sou com 42, né? Eu estou fazendo 20 anos de formado agora, em janeiro. Então, isso não legal. é para minha Parabéns. geração. Obrigado. Isso não é da minha geração, isso não é para mim. E eu detestava fazer isso, isso não funciona, etc. Tal. E aí veio a epidemia, acabaram as aulas presenciais, ninguém podia mais reunir grupos de alunos, etc. E tal, porque eu já dou aula há um caralho de tempo. Legal. E aí fui obrigado a começar a fazer online, fui obrigado a começar a fazer porque não tinha outra opção. E aí, velho, a história é essa, assim, deu no que deu. Foi Paguei, melhorando, né?
paguei todos os pecados, paguei toda a minha língua, adorei o projeto, adorei, depois que eu aprendi a plataforma, depois que eu aprendi como fazer a aula Funcionar, né? através da tela, funcionar, eu falei, pô, não quero outra coisa hoje. É a melhor coisa que tem, né? E o mais legal é que os meus alunos aqui, inclusive presenciais aqui em Vitória, eles também não querem mais. Eles querem, não, professor, vamos fazer online, porque a gente salva a live, porque a gente consegue rever depois, porque não gasta o tempo de deslocamento. Então, assim, pô, Isso é bom, né? é ótimo, eu tô adorando. Eu também tenho muito ponto positivo. Geralmente, quando você tem uma live boa, o pessoal interage bem e acaba aprendendo todo mundo junto no conforto de casa, né? Óbvio, né? Uma aula desinteressante acaba não prendendo essa galera, mas quando o conteúdo é bom, prende de qualquer forma, seja qual conteúdo for, né? Vou começar as perguntas, tá? Primeiro eu vou fazer as perguntas até aquelas que a gente fez nos encartes lá. As duas primeiras são juntas, né? Quando a gente fala com recém-formado, o medo da emergência, se você tem algum recado para esse pessoal, esse recém-formado, esse interno, essa pessoa que tem interesse em participar, e o que você passa como emergencista para eles? Cara, eu acho que se você não tem medo da emergência, eu tenho medo de quem não tem medo, porque quem não tem medo é o cara que realmente ele não sabe o tamanho da complexidade que ele vai enfrentar. Então, ter medo de emergência é 100% normal. Eu acho que o recém-formado, o colega que ainda não fez residência, e mesmo o colega não recém-formado, antigo, mas que não está acostumado no PS, e tem um certo receio de fazer emergência, cara, isso é super normal e não há problema nenhum nisso, isso é saudável. O problema que você não deve ter é ficar paralisado por conta do seu medo de emergência. Como assim? Cara, você não vai pegar aí sozinho para ser chefe de plantão no Miguel Couto, politrauma, tiro, porrada e bomba, e você sozinho encarar isso aí. Você tem que procurar locais que você tenha apoio. E aí vem uma história interessante, assim, eu vejo muito recém-formado com medo de dar plantão em emergência, mas querendo entrar nesse mundo, fala assim, não, eu vou dar um plantão ali na UPA de João das Couves de Dentro 3, e aí, assim, lá nunca dá nada, só fichinha, não dá nada, o local é no interior, é deserto, é na cidade pequena, e lá eu vou fazer lá para poder pegar o jeito, aí depois eu pego os hospitais maiores. E eu acho que esse é um erro crasso, um erro grave. Por quê? Porque essa tal UPA pode nunca dar nada. Mas o dia que der, velho, e se for no seu plantão, se for um infarto com supra no seu plantão e você não souber identificar, manejar, é você sozinho. Você não tem outra pessoa para pedir opinião, outra pessoa para pedir apoio. Se você tem medo de dar plantão, se você tem medo de emergência, isso é normal, mas enfrenta isso procurando dar plantão em locais de média complexidade, média alta, onde seja você e mais um, você e mais dois, você e mais três. E óbvio, né, esse mais um não pode ser o seu coleguinha tão inexperiente quanto você. Que você tenha um colega mais velho, que você possa acompanhar, mais especializado. Se você não conseguir emprego num lugar desse, vai de graça, acompanha 2, 3 meses, sem nenhuma vergonha. Porque você vai pegando a mão e aí vai dando seus passos sozinhos. Ninguém nasce sozinho, ninguém anda sozinho, todo mundo teve que ser ensinado a andar, a falar, a escrever, não tem problema nenhum você acompanhar outra pessoa. Isso é normal. Quando as pessoas me perguntam o que eu ouço quando eu falo que sou emergencista, o pessoal fala assim, mas você vive de plantão? Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. E eu tenho que repetir toda vez, eu sou emergencista. Eu não dou plantão. Hoje, claro, tem 20 anos de formado, etc e tal, já tem muito plantão na vida, mas eu não vivo de plantão. Viver ou não de plantão é uma escolha que não passa necessariamente pela sua especialidade. É óbvio que o emergencista, quando começa, vai dar plantão. É óbvio. Agora, porra, me pergunta, o cardiologista, quando começa, vai fazer o quê? Abrir um consultório de sucesso? Vai dar plantão. Não tem como, não tem saída.
O pediatra, quando começa, ele vai fazer o quê? Ter um consultório bombado só de pacientes particulares? Não, ele vai dar plantão. O clínico vai dar plantão. O cardio vai dar plantão. O cirurgião vai dar plantão. Plantão é o normal do início de carreira de qualquer médico, de qualquer especialidade. Quando você é emergencista, também. Aí as fases vão passando. Você vai pegando coordenação, docência, outras coisas, gestão, outras coisas, você vai migrando. E ou vai não. se especializando, né, e ajudando de outra forma. Se você quiser dar um plantão, tem a opção de dar o plantão, né? Essa é a parte mais importante, né? E é que vai ser, tem qualidade para isso, né? Vai poder Sim, enfrentar de outra se forma. você faz ou não. E eu queria também saber onde é que foi colocada essa verdade absoluta de que dar plantão é o círculo do inferno de Dante e que fazer ambulatório é um paraíso com pessoas tocando harpinhas e é maravilhoso. Cara, nem o plantão é o inferno na Terra e nem o ambulatório é para todo mundo. Eu acho que tem gente que vai fazer ambulatório que não vai estar feliz, não é aquilo. Muita reclamação, paciente que não adere, e você tem que orientar o mesmo paciente 1000 vezes. Cara, tem problema, vantagens e desvantagens em dar plantão, vantagens e desvantagens em fazer ambulatório. Se você tem perfil para ambulatório, ótimo. Mas, cara, Melhor ainda, né? se você não tem, plantão é uma vida excelente também. Você tem vantagens no plantão, como você acaba o plantão, desliga o Acabou o telefone e trabalho, né? acabou. Acabou. Você quer fazer uma viagem, você troca os plantões, acabou o trabalho. Você quer fazer uma renda extra, você pega plantão extra. E tem desvantagens. Se seu plantão caiu no Natal, você não conseguiu trocar, você deu azar. Tem prós e Sim. contras. Eu não critico quem critica o plantão. Eu critico quem não vê prós e contras na vida de plantão e na vida de ambulatório. Essa é a pergunta que eu mais ouço quando eu falo que eu sou emergencista. Mas você vive de plantão? E aí eu sempre dou essa resposta. Não, eu não dou nenhum plantão hoje em dia. E isso não é problema. E também não seria problema se eu desse. Enfim, é isso. Legal, muito legal. E também passa o tempo, você vai pegando experiência no seu próprio hospital, acaba que o plantão também se torna uma coisa mais confortável, você conhece a equipe, você conhece todo mundo, para quem vai ligar, para quem vai resolver, o que você pode fazer, o que você não pode. Facilita também, né? O plantão, depois de um tempo, melhora também por causa disso. Próxima pergunta. Ia te perguntar em relação ao ultrassom na emergência, se é uma coisa usual, se você gosta, se é para todo mundo. Guilherme, deu uma falhada aqui, desculpa. Nada. Eu perguntei sobre o ultrassom na emergência. Se é uma coisa que você acha que é para todo mundo, se você indica para todo mundo aprender, fazer o focus e ir treinando. Vamos por partes. São duas coisas diferentes. A primeira, o ultrassom faz parte do exame físico. Fato. Hoje, nós não estamos falando de 1980 nem 70. Seria uma heresia falar isso. Mas hoje, o ultrassom faz parte do exame físico. O ultrassom, e quem diz isso, inclusive, não sou eu. É um cara chamado Eugene Braunwald, que publicou um artigo com praticamente essas palavras. Vocês da cardio certamente conhecem Braunwald, o Papa. Sim, é o Papa da cardio. É o Papa, é o cara, já foi editor do Harrison, de clínica, etc. e tal. O ultrassom faz parte do exame físico. Agora, é claro que, mesmo fazendo parte do exame físico, o ultrassom precisa ser treinado. E aí, assim, deixa eu tentar me explicar melhor. Braunwald fala, e eu concordo, que o exame físico hoje em dia é inspeção, percussão, palpação, ausculta e ultrassom. Isso está publicado, eu posso mandar um artigo para quem quiser. Agora, no nosso país, terceiro mundinho, cantinho do planeta, isso ainda não é uma realidade. A gente ainda não consegue fazer ultrassom de todo mundo, nem todo mundo tem ultrassom portátil. Que portátil, né? Quiçá o ultrassom... quiçá o normal, o grandão. Pela virada da geração. A gente está num... Nós estamos num ponto de inflexão. O corte está sendo comigo aqui? Só para eu ver se a internet eu mudo aqui. Foi eu que travei? Não sei. Deixa a galera falar. Para mim, deu uma picotadinha.
troquei a internet aqui. Funcionou? Melhorou? Para mim tá legal. Tá legal? Beleza. Eu tinha parado, pelo menos na minha tela parou, travou na hora do ultrassom, quando você estava falando do ultrassom grande do nosso país, que é muito mais É, difícil e tudo eu mais. acho que o ultrassom faz parte do exame físico, mas é ilusão a gente falar que vai ter ultrassom para todo mundo em tudo quanto é lugar. Eu costumo chamar isso de fada do dente, né? Conduta fada do dente. Prescreva uma coisa, recomende uma coisa que é linda no livro, mas que nunca vai ter na Na prática, as vida real, coisas né? na vida real. Eu acho que nós não estamos mais na fada do dente. Eu acho que essas coisas já chegaram. A gente tem o hospital público aqui que tem ultrassom na sala de emergência. Tem o hospital privado que tem ultrassom na sala de emergência. Tem vários emergencistas por aqui que já têm seu ultrassom de bolso. Eu recomendo que as pessoas aprendam. Mas para ficar num exemplo bem banal de ultrassom, pulsão guiada por ultrassom. Eu recomendo fortemente que você aprenda a fazer pulsão guiada por ultrassom, que você tenha o seu ultrassom de bolso e que você faça todos os acessos venosos centrais guiados por ultrassom. Mas eu acho que ainda não chegou a hora da gente parar de ensinar a fazer o acesso às cegas, fazer o acesso por referências anatômicas, como sempre foi feito, porque a gente não vai conseguir. Então, ultrassom, Sim, vai sim. vai ter um momento que você não vai ter ultrassom, né? E você precisa saber fazer da forma tradicional, né? Pro interno, pro recém-formado é importante, até para poder entender o que é usar ultrassom, né? Parte anatômica, posicionamento, o valor disso tudo. Né? Então, ultrassom, Concordo. sim. Fazer fada do dente, achar que o mundo todo virou ultrassom ainda? Ainda não. Quem sabe daqui uns 10 anos. Sim. Ia te perguntar em relação à intubação na emergência, se você tem alguma dica, alguma coisa prática, né? Algum passo a passo que você acaba ensinando para os seus residentes. Cara, primeira coisa que a gente tem que entender sobre intubação é que se você só sabe colocar um tubo entre as cordas vocais, você ainda não sabe intubar. A intubação é um procedimento que vai desde o pré-intubação, a indicação, até o manejo peri-intubação, com drogas, com o posicionamento em si do tubo entre as cordas vocais ali, e até o pós-intubação, como fazer, como não fazê-lo. Tem muita dica, eu já fiz Vários posts, né? Vários posts sobre isso, mas assim, o que a gente pode dizer de antemão? Indicação, deixa eu tentar fazer um resumão aqui, rápido. Indicação de ultrassom, as pessoas costumam... De intubação. de intubação. As pessoas costumam falar assim, insuficiência respiratória ou rebaixamento do nível de consciência. Eu não gosto. Eu acho que insuficiência respiratória pode ser indicação de intubação ou não. Você pode manejar, por exemplo, com ventilação não invasiva. Sim. E rebaixamento do nível de consciência pode ser indicação de intubação ou não. Porque, por exemplo, um paciente demenciado, longa data, com Alzheimer acamado, ele tem um nível de consciência diminuído e não é indicação de intubação. Eu costumo falar em insuficiência respiratória grave, que não melhore com outras medidas, ou falha na proteção de via aérea, que as pessoas dizem por aí como se fosse um sinônimo de rebaixamento do nível de consciência, falam, né? Rebaixamento do nível de consciência é igual falha na proteção da via aérea. E não é, isso é validado para trauma. Paciente clínico, não necessariamente rebaixado, ele está com falha no mecanismo de tosse, na proteção de via aérea. Primeira dica. Então, uma dica de pré, cuidado com a indicação. Uma dica de pré ainda no manejo da intubação. Eu costumo falar o seguinte, ressuscite o seu paciente antes de intubar, para você não precisar ressuscitar o seu paciente depois de intubar. Ou seja, como assim? Uma intubação mal feita, com drogas erradas, mal manejada, vai gerar hipotensão, você já faz reflexo vagal, o paciente vomita, midazolam com fentanil, hipotensão, é péssimo. Então, maneja esse paciente antes. Pré-oxigenação, use drogas que sejam mais cardioestáveis, como ketamina, como etomidato. Aprenda tanto sequência de intubação rápida quanto sequência de intubação atrasada.
ou sequenciada, né? Assim, Cada um tem um nome específico, né? isso, é o delayed em inglês, né? Delay intubation, sequence intubation. Fica muito mal traduzido para português, né? Quando fala delayed, parece que ele fala, né? Não passa realmente a informação que a gente quer, né? Quando a gente acaba botando. É uma proposta por steps, né? Em degraus. Isso. E não é necessariamente atrasado. Parece que quando a gente fala delayed, se você traduzir ao pé da letra, fala que está atrasado e não é isso. É mais ou menos como aquele movimento, você provavelmente conhece, do slow medicine, né? Que se você traduzir ao pé da letra por medicina lenta, parece... Não adianta, né? Você não passa o que você quer de informação, né? É mais para você poder fazer os degraus da intubação, né? Permitir que a droga haja no tempo certo. Não é a sequência rápida, que a gente até falou muito na pandemia, né? Mas permite resolver o problema com segurança, né? Dependendo do paciente também. Isso. Né? Então, assim, escolha o seu plano de ação. Então, essa é outra dica. Tenha plano B, plano C, plano D. Sabe? Tenha à mão máscara laríngea, ambu reserva, tubo reserva. Saiba fazer uma crico se necessário. Lembrar que se você faz muita crico, provavelmente você tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque não é crico. Crico é o procedimento para a gente aprender a fazer e nunca fazer. Use bugie. Use bugie. Tem trabalhos mostrando que o bugie melhora o seu sucesso em intubação. Ah, mas não tem bugie. Cara, não tem bugie. Faz intubação com fio guia mesmo, que ajuda. Intubação em posição sentada, 30, 45 graus, ajuda, ainda mais o paciente da emergência, que não vem de jejum. O paciente da emergência não é o paciente da cirurgia eletiva que o anestesista vai entubar. O paciente vem com a barriga cheia, depois de um churrasco. Depois do churrasco. Tá bêbado. Tá doente, tá séptico. Tá doente. Assim, é muito diferente entubar um séptico doente de barriga cheia do que entubar um eletivo de barriga vazia para uma colecistec. É muito diferente. E saiba o pós também. E uma dica boa, eu tô aqui falando dos anestesistas, né? Parece que estou falando mal, mas uma dica boa que a gente importou da anestesia é o uso de adrenalina em push dose, né? Em doses de pequenas alíquotas, que ajuda muito a melhorar a hemodinâmica do paciente e ele atravessar aquele momento super delicado que é o momento da intubação. Essas são algumas dicas pequenas. Dá para falar uma vida. Muita coisa muito boa. Dá para fazer a gente faz uma live só de intubação, né? São temas muito grandes. É mais para dar uma pincelada, né? Mas assim, você falou de tudo em muito pouco tempo, foi excepcional. E o bugie é uma coisa que também eu costumo estimular muito, é uma coisa que todo mundo acaba sem conhecer, não gosta, mas quando você aprende a usar, vale muito a pena. Te gera... Só que o custo-benefício é muito grande, né? Então, quando você pode ter, ou guardar, ou seja como for, vale a pena, né? Até para quem não tem gente que leva o bugie de outro lugar, se reesteriliza, não é nem o mais correto, mas às vezes salva uma vida quando está na emergência, né? Ia perguntar aqui em relação a... Perguntando as perguntas principais que o pessoal fez. Num cenário de emergência, não necessariamente sala vermelha, né? Pode ser na ficha. Quais são os principais fármacos que a gente deve perguntar e ter uma informação na emergência? Tem algum que você sempre pergunta, alguma coisa que você busca ativamente? Cara, eu acho que eu busco muito ativamente para escutar o que o paciente toma. Na verdade, não tem principais. Mas, assim, a anamnese em emergência ela tem que ser muito direcionada, ela tem que ser curta, não tem jeito, e rápida. E essa é uma dica que eu trouxe lá da geriatria. Pergunta os remédios. Porque às vezes você pergunta assim, tem alguma doença? Ah, não tem nada. Aí você vai ver a lista de remédios, está cheia de antipertensivo, furosemida, espironolactona. Tem a doença do coração, mas não sei o que é. Aí você pega a lista de remédios, tem um IECA, um beta-bloque, furosemida e espirono. Tá tratando insuficiência cardíaca e não sabe, né? Isso acontece. Isso então, a pessoa confunde com hipertensão para sempre, né? Não tem sempre. Ou então, assim, faz uso de algum remédio. Ah, você vê lá, não, toma meticorten um tempão e eu uso essa bombinha aqui. Cara, você não precisa ficar discutindo se é asma ou DPOC, você sabe que é um paciente que faz
Uso de broncoespasmo. corticoide. Pronto. Então, assim, o uso de remédios é muito importante. Na cardio, uma pergunta, um remédio sempre muito esquecido nas emergências cardiológicas que a gente tem que perguntar são os remédios contra a disfunção erétil, né? Sim, sim. Porque a Para gente infarto de VD, para a gente não dar nitrato à toa, né? dá E, nitrato e em as pessoas todos. ficam até com vergonha de perguntar, né? Às vezes, se for paciente homem e tudo mais, eu já vi gente com vergonha de perguntar, fala assim, o paciente vai morrer, né? Vai chocar se você não perguntar. Então, assim, tem que perguntar. E uma dica fundamental, cara, que é a pergunta obrigatória em toda anamnese, na maior emergência que tiver, etc e tal, tem alergia a remédio? Porque tudo que você não precisa é um choque anafilático por uma dipirona boba que você prescreveu, ou por um AS, para ficar na vida da Sim. cardio, que o paciente já tinha conhecimento, mas você botou no Não piloto perguntou, achou que não valia a automático. pena, né? Cara, Isso alergia é é importante. pergunta obrigatória. Então, são perguntas clássicas da emergência, né? Perguntaram também em relação à hipercalemia. Como que você conduz, pensando numa hipercalemia grave, severa, né? Não necessariamente um paciente renal, né? Tem várias situações. Me contei. É para ser politicamente correto ou para falar a verdade? Não, na vida real, na vida real. O que vai ver na prática, né? Cara, no livro, a recomendação a primeira medida para hipercalemia é você determinar se é uma hipercalemia verdadeira ou falsa, uma pseudo-hiper, ver se tem sinais de hemólise, se esse paciente tem alguma coisa. Pô, tem história para nada de nada, aí vem um potássio de 8 e o paciente está, QRS estreitinho, não tem palpitação, não tem nada. Você suspeita de pseudo-hipercalemia, ver se está hemolizado, se não trocaram a amostra, alguma coisa desse tipo. Mas descartando essa ideia da pseudo-hipercalemia, lá no livro de cardio, de emergência, de UTI, fala assim: a droga mais importante para o tratamento da hipercalemia é gluconato de cálcio, porque ele estabiliza a membrana do miocárdio. Você deve fazer gluconato de cálcio sempre que o QRS estiver alterado, que tiver alteração eletrocardiográfica, blá, 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 blá. Tá certo, tá bom? Se alguém estiver nessa live nos ouvindo, for fazer prova de residência, concurso, essa é a resposta. Na vida real eu vejo as hipercalemias degenerarem muito rápido. Um paciente com 6, ele pode degenerar muito rapidamente, que eu já vi questão de meia hora, o paciente alargar QRS, fazer ritmo sinusoidal, parar. As pessoas têm medo do potássio, porque o potássio não está tão alto assim, deu 6,0, deu 5,9. Lembrar que a alteração eletrocardiográfica, que as alterações de arritmia cardíaca, que são as mais temidas na hipercalemia, elas são mais dependentes da velocidade de subida do potássio do que do valor absoluto do potássio em si. Eu sempre faço gluconato de cálcio, e agora eu vou explicar. Por quê? Porque eu acho que eles degeneram muito rápido, e porque noves fora um erro de infusão no gluconato de cálcio, ou no cloreto de cálcio, se não tiver gluconato, noves fora um erro na infusão, ou seja, você pegar e fazer no vapo na veia, em flush, ali em bolos. O gluconato de cálcio que vai entrar tem basicamente 2 destinos. Ou ele vai te ajudar na hipercalemia, ou ele vai tratar a osteoporose do paciente, que você não sabia que tinha, mas está lá, ele vai grudar no osso. A partir dos 70, no mal não faz. Exatamente. O gluconato de cálcio feito devagarzinho, ali em 10 minutos, em 20 minutos, muito dificilmente vai dar uma arritmia, ele pode te ajudar muito. Eu recomendo fazer gluconato de cálcio assim, 95% das vezes. Porque, como eu dizia, ou gruda no osso ou te ajuda com potássio. Como é que eu faço para evitar que a enfermagem, por despreparo, por estar super ocupada, etc., faça o gluconato de cálcio muito rápido? Eu nunca prescrevo para 20 ml, como alguns livros recomendam. O meu cálcio é sempre prescrito para 50 ou 100 ml de diluição. E eu mando correr. Você bota rápido, né? Correr normal, vamos dizer assim, correr aberto, normal. Né?
pode correr aberto. Cara, que por mais aberto, a não ser que você pegue um abocate 14 ali rolando, É, difícil. por mais aberto que corra, vai levar ali 5 minutinhos pingando 100 ml, entendeu? E aí não tem o perigo da infusão em flush, em bolos, e ajuda muito. Essa é a primeira resposta para a pergunta como conduzir hipercalemia. Depois disso, vem as outras medidas. Diurético, tirar os fatores que estão causando a hipercalemia, dar o diurético, fazer o beta-2 agonista, fazer a solução de glicose com insulina, eventualmente fazer a resina de troca. A gente tem no Brasil o mais comum disparado, é o poliestireno sulfonato de cálcio, né, o Sorcal, que já é uma droga que está em desuso lá fora por outras resinas de troca melhores. Eu gostaria de já ter aberto mão dela aqui no Brasil, na minha prática, mas eu não consigo abrir mão dela na minha prática ainda, porque nos locais onde eu trabalho eu ainda não encontro outras resinas, e de vez em quando eu preciso de resina, não tem jeito. Mas é basicamente essa medida. E de gel eletro, potássio acima de 5,5 é igual botar o paciente na sala de emergência ou botar o paciente na UTI e ligar no monitor. Move e exatamente. Deixa ele aguardando, né? Esse paciente não pode ir para casa. Concordo. Aí tem uma pergunta que fica próximo, né? Falando do ACLS. Você faz o ACLS como um protocolo ou você individualiza ele, né? Como segue sempre o protocolo certinho ou você acaba vendo paciente a paciente? Foi uma pergunta que fizeram aqui. Cara, se você não for especialista, siga o ACLS cabo a rabo. Protocolo é igual namorada nova, cara. Para você sair do script ali, você precisa estar muito alinhado, muito sabendo o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, segue o script, manda flor, leva para jantar, se arruma. Bom, isso eu gostei muito da associação. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu sou conhecido aqui, né? A galera que me conhece como autor de frases aqui. A CLS é namorada nova. Depois que você já tem intimidade com a namorada, você já está ali há uns anos com ela, você pode ousar chamar ela para ver Velozes e Furiosos 9. Mas, né, porque você sabe que ela vai curtir, vocês vão se divertir, você sabe aonde você pode pisar fora. Mas enquanto você não souber aonde pisar fora, vai ver Shakespeare apaixonado. O ACLS é isso. Se você é um cardiologista, especialista, está acostumado a ver emergência, eventualmente você pode pisar fora. Se você não está nessa fase de vida, e aí é o meu público-alvo, né? Assim, eu formo emergencistas na residência, mas eu falo muito para não emergencistas. Eu tenho muito isso na minha cabeça, que 95% das pessoas que eu ensino, seja no Instagram, seja na residência, seja no internato, não serão emergencistas. Então, quando eu falo para não emergencistas, na maior parte do tempo, eu falo, olha, sigam o ACLS. Essa meia dúzia aqui que está fazendo a residência, que são emergencistas, essa meia dúzia pode fazer alguma coisa. Siga o ACLS, mas se você perceber uma coisa fora, você está empoderado e faça o diferentinho, não tem problema. Legal. Pergunta, gostei muito da resposta. Essa aqui seria em relação a protocolos também, em relação a protocolo, pelo que eu entendi, de dor torácica, né? Toda dor torácica é passível do eletro. Aí eu até peguei uma frase sua aqui para contextualizar, né? Um copo d'água e um eletro a gente não nega ninguém. Essa é uma frase que foi uma das primeiras frases que eu peguei no seu Instagram. Um copo d'água... Os alunos me perguntam muito isso. Eu gosto de frases, né? Já falei, eu invento frases, a minha cabeça roda o tempo inteiro. Eu sou um consumidor de cultura pop, de cultura clássica, eu adoro. Você quer me agradar, você me manda livro, filme, frase, Friends, série. Eu consumo tudo, cara. De He-Man a Shakespeare tem aqui em casa. Na minha prateleira tem aqui, ó. Eu tô olhando, levantei. Eu tô aqui na biblioteca. Aqui atrás também tem, no caso aí. Eu tô aqui na minha prateleira, assim, para levantar aqui, tem livro, ó, aleatoriamente, tá?
estou levantando a cabeça aqui, não vou tirar a câmera para não sair do lugar, mas tem Harry Potter e a Ordem da Fênix de um lado e tem Lucíola do outro. Zé de Alencar, realmente os clássicos. gosta de bons clássicos, né? Uma boa leitura toda. E essa frase é uma frase que eu ouvi originalmente do Chico Anísio. Não era exatamente essa, é uma paráfrase. Fala, né? Um copo d'água e um bola-gato não se nega a ninguém para ser educado. E depois o Mister Catra começou a mexer com funk, com isso. E aí os alunos me perguntam muito isso. Professor, o paciente chegou assim, assado. Você acha que deve fazer um eletro? Eu falei, cara, aí um belo dia veio estalo na minha cabeça. Um copo d'água, um eletro, não se nega para ninguém. Qual que é o racional? Assim, a frase é meio jocosa, claro, mas qual que é o racional? O eletro gasta 5 minutos, tem qualquer birosca de qualquer lugar, de qualquer pronto-socorro vagabundo tem um eletro para fazer. Uma folha de papel, o custo monetário é irrisório, ridículo, pode repetir quantas vezes quiser, não dói. Se der positivo, se der um suprão lá, muda tudo. E se der negativo, velho, você perdeu 5 minutos. Sinceramente. E aí eu tenho uma listinha de coisas que eu não nego para ninguém. É o eletro, a glicemia capilar. Copo d'água e a glicemia capilar também não se nega para ninguém, pelos mesmos motivos. Rápido, barato, tem em qualquer lugar. Muda tudo se der positivo e não atrapalha em nada se der negativo, tipo glicemia normal. Eu costumo falar isso de teste rápido HIV, porque também é rápido, barato, tem em quase qualquer lugar. Se der positivo, muda tudo. Se der negativo, não te atrapalha em quase nada. O POCUS, rápido, não tem em qualquer lugar? Não. Mas quando tem... Quando tem, vale a pena, né? Quando tem. Sempre bota ultrassom, vale a pena. E tem uma quinta na lista que não é exatamente barato, que é culturas. O copo d'água e coletar cultura não se nega para ninguém. Cultura não é exatamente uma coisa barata, simples de fazer em qualquer lugar. Mas sempre que alguém me pergunta, você acha que deve coletar culturas? A minha resposta é positiva. Por quê? Porque se você não coletar cultura naquele momento, esse paciente vier a fazer febre 4 horas depois, você já perdeu o timing. A cultura tem que ser sempre coletada precoce. Basicamente é isso. Eu acho que o eletro, um ultrassom se disponível, teste de HIV se tiver suspeita, se tiver história, cultura e ultrassom, cara, glicemia capilar, não se nega para ninguém. Dor torácica, voltando à sua pergunta original, dor torácica, faz a porra do eletro, bicho. Não inventa. Não perde tempo, não inventa, não manda pra lá, não manda pra cá, faz o elétrico que você resolve a vida dele. Né? Contar um segredo aqui que o Guilherme não vai contar. Você não entra no consultório do cardiologista sem fazer o eletro. Você chegou na cardiologia. Cadê o eletro? Vai embora. Você chegou no cardiologista, você vai fazer abrir a ficha. Você não. Cara, antes de você conversar na triagem, roda o eletro. Sem o eletro, você não entra. É assim, é a vida como ela é. Esse negócio de, na amnese primeiro para decidir, vai fazer eletro depois. Cara, todo cardiologista que eu conheço, e não é uma crítica, é eletro junto com a anamnese. O eletro faz parte do exame físico. Exatamente. Me conta um pouquinho da realidade da dor torácica no seu hospital, na sua residência. Tem alguma coisa específica? Tem hemodinâmica? Usa mais trombolítico? Como é que é no Espírito Santo? O nosso hospital referência aqui da residência é o Hospital Jaime Santos Neves, é a maior emergência que tem aqui no estado. É um hospital de 400 e tantos leitos. A gente é referência para quase tudo aqui no estado, quase tudo. Referência para trauma, referência para pacientes clínicos, referência para parto de alto risco, referência para queimado, para acidente ofídico, etc, 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 etc. A gente não é referência para dor torácica, porque o hospital é uma das poucas coisas que o hospital não tem, é hemodinâmica. Então, nossos residentes rodam em outras emergências, né, no hospital universitário da Federal, no hospital evangélico, para poder fazer isso aí. A gente não acaba que, como o SAMU também tria, a gente não recebe tanto no hospital principal da residência pacientes suprados. Mas as dor torácicas não supradas acabam indo para a gente também, porque caem como se fosse referência paciente clínico com dor torácica a esclarecer. Entendi. Mas Vitória, assim,
a Grande Vitória, ela tem uma logística boa. Então, assim, o tempo de deslocamento de um SAMU aqui dentro, na região metropolitana, de sirene, de giroflex aberta, de sirene aberta, o SAMU vai de um ponto a outro da região metropolitana. A gente tem 1,5 milhão de habitantes na região metropolitana, mais ou menos. O ponto de deslocamento não é pequeno, não é cidadezinha de interior, 1,5 milhão, mas também não é uma metrópole como Rio, São Paulo, BH. O tempo de deslocamento de um ponto a outro aqui na Grande Vitória, com o giroflex ligado, é inferior a 1 hora. Fácil, mesmo assim, de extremos. Você pega um paciente do extremo e vai para o outro. Então, assim, acaba que como a gente tem 2 hospitais que são referenciados, não são porta aberta, mas são referenciados, os infartos com supra, o sistema de regulação estadual aqui funciona muito bem. Pega na UPA, pega onde viu o supra e mete no giroflex, vai, e eles vão para hemodinâmica. Na maioria das vezes, trombólise tem sido uma exceção aqui, mais do que uma regra. Legal. Isso é bom saber, né? Uma boa notícia. No Rio e região metropolitana principalmente, é difícil a beça. Não, tem bastante trombólise no SUS aqui. Tem 2 referências, um principal, que é o Instituto Nacional, que faz realmente angioplastia primária, mas não acaba chegando todo mundo, até pelo próprio tempo, pelo diagnóstico e pela logística. De Bangu a Barra, eu não sei do Rio, mas de Bangu a Barra é uma vida. É uma vida. Não, se tiver trânsito, logística, diagnóstico, ambulância, vai, não vai, tem médico para levar, não tem, acaba ficando. Né? Raramente você vê de um hospital municipal longe, de uma UPA longe, indo para referência. Mas tem também bem menos. Isso é uma coisa triste de tudo isso. Mas o pessoal está, pelo menos o trombolítico já avançou um pouquinho, são os trombolíticos melhorzinhos ou ainda está na velha Strepton? Não, tem a alteplase é o principal que eu tenho visto, mas a tenecteplase também acaba diferenciando em hospital, por exemplo, estadual, que tem um hospital que tem tomografia, acaba recebendo também protocolo de AVC. Então, eu entendo que pelas logísticas dele, eles liberam a alteplase, porque acaba usando para as 2 coisas. Por exemplo, a UPA, que não tem tomografia, eles liberam a tenecteplase, que seria protocolo de dor torácica. Mas, assim, acaba sendo intuitivo e o risco, o custo-benefício para a dor torácica acaba sendo grande. Não, são 2 drogas boas. As 2 são boas. Eu já usei, né? Eu sou dessa época. Essa foi uma coisa que eu não vi ainda. Não sei se eu vou falar que eu espero não ver, enfim. Mas se eu tiver que ver um dia, pelo menos, não sangue. Mudando a pergunta. Indo em relação a essa que você já respondeu. Essa pergunta específica aqui é boa. Ao usar o trombolítico, quando a gente está infundindo, se começar o sangramento, o que a pessoa faz na emergência? Cara, tem sangramentos e sangramentos, né? Sangramento minor e sangramento major. Você começou o trombolítico, o paciente revirou o olhinho, rebaixou o nível de consciência, Glasgow de 15 virou 9, você para o trombolítico, corre para tombo. Né? Agora, assim, doutor, a veia tá babando aqui, o acesso venoso periférico tá babando sangue, etc e tal. Ixi, a gente senta o pau. Como eu disse, a gente tem feito pouco trombolítico aqui. A gente tem conseguido fazer muita angioplastia primária. Né? Mas eu acho que a dica é essa, assim, tem que separar qual é o tipo de sangramento que o paciente está tendo. Se o paciente está ficando hipotenso, etc. Tal, mas o próprio choque, né, durante o infarto já é uma indicação de angioplastia primária, né? Embora, né, assim, essas coisas que são do livro, né, velho? Assim, paciente chega com infarto com supra, indicação, e choque cardiogênico, infarto com supra, indicação de angioplastia primária. Não tem. Mas não tem. Não tem e não tem perspectiva de ter um porta-balão de 120 minutos. E aí, o que faz? Trombolítico e estabiliza, ressuscita o seu paciente, né? Ora, né? Faz trombolítico e ora. Formalmente. Isso se você for buscar no livro, na referência americana, europeia, quiçá na brasileira, isso está no livro? Não tá, velho, porque os caras não conseguem conceber
a ideia de que você não vai ter em 120 minutos uma angioplastia. É uma coisa... Principalmente no guideline americano, isso é inconcebível, né? Não é, é fora da realidade deles. É hipótese não prevista, mas pra gente é real e rola, a gente faz. Sim. Dá certo? Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes não dá. Paciência. Melhor, é uma tentativa, eu entendo que é uma tentativa válida, se você não tem remoção possível, porque às vezes até tem a remoção, mas não consegue estabilizar para remover também. Sim, enfim. Também não adianta. Em relação a uma pergunta da parte prática da emergência, como que você conta para as pessoas em relação à residência de emergência aí, como é que é mais ou menos o dia a dia, e como é que é o mercado para o emergencista? É uma pergunta clássica, eu fiz a pergunta semana passada para o nosso R6 de hemodinâmica, fazendo essa pergunta para você como emergencista. Cada área tem essa pergunta como clichê, né? Cara, a residência de medicina de emergência, ela dura 3 anos. A gente é muito cri-cri, eu sou muito cri-cri como supervisor, de fazer a residência bonitinho nos conformes. 60 horas semanais, 6 a 12 horas de carga horária teórica, entregar um TCC no final, etc. e tal. O escopo não são emergências clínicas. A medicina de emergência é uma especialidade nova, é a mais recente especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, até onde eu tenho conhecimento, e ela propõe-se atender anyone, anytime, anywhere, qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar, desde que seja emergência. Então, no pré-hospitalar a gente está lá, no hospitalar a gente está lá, se for criança a gente atende, se for adulto a gente atende, se for puérpera, se for gestante, se for trauma, se for clínico, a gente atende tudo, desde que seja emergência. Por conseguinte, a residência também é dividida assim, né? Ela é proposta assim. Ela tem a sala vermelha, a sala de trauma, onde é o cenário principal da nossa residência. Atende clínico, trauma, criança, obstetrícia, o que aparecer, queimado, o que aparecer. Eles fazem um belo tempo também em terapia intensiva, que é uma especialidade irmã, né? Aprende muito do que se aprende na terapia intensiva, dá para aplicar na residência. Tem estágio na pediatria, tem estágio na UPA para fazer atendimento do chamada fichinha dos pacientes de menor complexidade. Então, basicamente isso. E a gente tem aqui na nossa residência um estágio horizontal que acontece durante os estágios são divididos em meses, né? Cada mês um estágio. A maioria das residências tem essa divisão. De férias, etc. E a gente tem um horizontal, que não tem um mês específico. Acontece os 3 anos da residência, que é o estágio, que a gente chama de estágio horizontalizado, em pré-hospitalar. Né? A gente coloca os nossos residentes dentro da ambulância para ir lá na estrada, lá na BR, buscar o acidente, para ir lá no domicílio buscar o paciente que está rebaixado, que convulsionou, para fazer esse trabalho de pré-hospitalar. Pré-hospitalar, eu diria que é uma das grandes áreas da medicina de emergência e corresponde aí a, sei lá, 25%, 30% da especialidade. Legal. Na parte prática, vocês acabam fazendo como se fosse, como você falou que ele é linear, né? Você bota como se fosse um plantão semanal da ambulância? É um plantão semanal na ambulância. É um plantão semanal na ambulância e... Assim, mas não é só jogar no plantão, né? É um plantão semanal na ambulância e é contemplado dentro das discussões teóricas que acontecem ao longo dos 3 anos também. Então a gente vai discutir o APLE, o ATLS, o PH-ATLS, o Stop the Bleed, todos esses passos, né? O conteúdo teórico propriamente dito, né? Do pré-hospitalar. O pré-hospitalar é uma área do emergencista onde, até onde eu tenho mais ou menos conhecimento, ninguém bota a mão ainda. Nenhum outro especialista se mete a dizer que é especialista em pré-hospitalar a não ser o emergencista. Nem mesmo os intensivistas, que são nossos irmãos de especialidade, têm interesse em pré-hospitalar. O intensivista é o famoso, olha... Me entrega aqui na UTI que eu pego. Da porta para fora não é comigo. Fica contigo. Exatamente. Concordo. Essa é a grande divisão, né, entre parte intensiva e a parte de emergência, né? As pessoas me perguntam muito a diferença entre emergência e intensiva. Eu falo, olha, tem uma mega área comum, mas, cara, história, para falar das áreas que não estão em comum, o emergencista se interessa muito por pré-hospitalar, por exemplo,
E o intensivista vai se interessar também pelo paciente crônico, desmame difícil. Ventilação propriamente dita, né? Os detalhes de longo prazo, né? Dessa ventilação. Que o emergencista não está afim. Exatamente. Como é que faz para desmamar? Velho, o meu problema é entubar. Desmamar é outro lugar. Depois, é outro lugar. É outro andar. Então, tem um colega que fala assim, vai morrer em 6 horas? Não, então não é problema meu. Não chega a ser... Eu também sou intensivista, eu não sou tão radical assim, mas eu entendo. Eu aproveitar essa pergunta, foi uma pergunta que me veio à cabeça. Na emergência, você pode intubar e extubar na emergência? Cara, o ideal seria que isso não acontecesse. No mundo maravilhoso de Bob, no mundo maravilhoso da fada do dente, uma vez que você entuba, você mandaria para terapia intensiva. Mas a vida real não é assim. Na vida que não tem fada do dente, que vem de noite, pega o seu dentinho e deixa uma moeda. Bonitinho. Né? Não, Papai Noel, olha, tem crianças ouvindo a gente, Papai Noel não existe. Na vida onde Papai Noel não existe, traz presentes bonitos para as crianças no Natal, na vida real, os pacientes ficam na emergência, às vezes por horas, às vezes por dia, às vezes por dias, eu já vi ficar por semana. Sim. Então, assim, a gente acaba estubando, sim. E, eventualmente, mesmo o paciente que foi, às vezes, mal indicado, ou que foi entubado na insegurança do pré-hospitalar, chega no PS ótimo. Às vezes convulsionou, foi entubado no pós-ictal, chega no PS já acordando. Se você não estubar o paciente, ele se estuba sozinho, ele arranca tudo. Sim. Então a gente estuba. Agora, sim, não é o ideal e nem é a melhor que acontece sempre, né? Prática, mas acontece sim, e a gente já discute sim também protocolo de intubação, etc. E tal. A gente não discute desmame difícil da ventilação mecânica, porque esse, por conceito, leva dias, mas o desmame simples de como fazer um TRE, como fazer um teste de patência, o que é parâmetro mínimo, o que é um PSV, isso a gente discute, ensina e faz. Legal. Próxima pergunta, a gente falou quase de tudo, né? Essa pergunta aqui em relação a protocolos. Quais são os principais protocolos que você, tanto no trabalho da emergência quanto na residência, você ensina para os meninos? Como é que é lá? Protocolo de sepsia, dor torácica? Cara, os grandes protocolos são as sopas de letrinhas, né? A CLS, a TLS, PH-TLS, o PAUS, o AMLS, protocolo de dor torácica, né? Não tem, cada hospital tem o seu de acordo com a realidade local, mas a coisa toda é muito parecida, protocolo de sepsis, protocolo de AVE. Então, assim, esses são os protocolos principais. Sem dúvidas, isso é necessário. E tem os protocolos de ultrassom também, né? Blue, FAST estendido, protocolo, o CASA para PCR. Isso a gente acaba treinando também. A gente precisa, fazendo uma autocrítica, a nossa residência ainda precisa aumentar a carga horária dela de ultrassom. Estamos nesse objetivo. Nosso programa não está pronto e acabado, maravilhoso. Fada do dente. Quando eu falo que fada do dente não existe, eu não estou falando só dos serviços, também o ensino também não é fada do dente, né? Todo local de ensino tem suas vantagens e desvantagens. Mas esses são os principais protocolos que a gente discute. E legal. Um protocolo muito importante, muito ignorado, e que eu acho que é game changer, mind-blowing, game changer, comunicação de mais notícias. Isso é uma coisa que... O Spikes ficou um pouco famosinho recentemente, para quem é da área, mas eu acho que a gente tem que ir além do Spikes e aprender. Agora a gente está marcado... Opa. Foi? Tudo bem? A gente tem uma... Foi, tudo bem. A gente, inclusive, tem uma simulação, né? O treinamento em simulação é muito importante para a gente. A gente tem uma simulação marcada agora para o final desse mês, onde a gente vai fazer simulação de comunicação de más notícias com atores, etc. e tal. Eu acho que esse é uma dica de protocolo que as pessoas esquecem muito, mas que deveria ser muito mais treinado. Legal. Esse é
é um cuidado que a gente tem que aprender em todas as áreas, seja em cardiologia, terapia intensiva, emergência, né, o cuidado paliativo propriamente dito, o cuidado com a família, o cuidado da notícia é essencial, né? Isso é o que mais acaba tornando humano o que a gente faz, né? O diferencial, às vezes, né? Muitas das vezes. É muito bem lembrado. Foi, não tinha nem pensado quando você fez, quando eu botei essa pergunta aqui. Tá em últimos momentos, né? Faltam mais ou menos 5 minutinhos para 1 hora. Foi rápido a beça, tem até mais perguntas sobrando aqui, mas são perguntas que estão meio soltas. Aí eu vou perguntar para o pessoal que está assistindo, vocês têm alguma pergunta? Vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta específica. Marlon sempre presente, ó. Ótima mensagem. A Júlia não gostou do ultrassom. O Guzo gostou do ultrassom. A gente vai procurando. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta em relação a algum protocolo, alguma situação clínica? Então, ninguém colocou nenhuma nesse momento. Você tem alguma mensagem final para quem tem vontade de fazer emergência? Um estímulo, uma dica? Cara, eu sou meio sincero nas coisas. Então, assim, com todo carinho, agradecer o convite, mas com todo carinho ao seu público e a quem nos ouve, cara, para usar uma palavra educada, que se dane se você tem ou não tem vontade de fazer emergência, você precisa aprender emergência. Que se dane que você gosta de cardio, você precisa aprender emergência, que se dane que você gosta de clínica, de GO. Emergência é necessário para todos os médicos. Quem quer fazer emergência, ficar especialista na parada, bicho, só vem. Eu não conheço nenhum emergencista arrependido, não conheço nenhum emergencista de especialidade que, porra, não queria outra coisa da minha vida. Com todo carinho, a cardiologia, a emergência são os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Então, os 15 minutos mais legais da cardio, da GO, da pediatria, da cirurgia, do trauma, eles estão aqui com a gente. É uma vida gostosa. É bom. Parabéns. É uma área que eu estudo muito. Também gosto de aprender. Vejo o seu Instagram, leio, estudo. E todo mundo tem que saber como médico. E para quem tem a honra de ser especialista, parabéns. Continue nessa vida excepcional, com inúmeras possibilidades de atuação. Continue fazendo o Instagram, Emergência Raiz. Para quem não segue, siga lá. Conteúdo excepcional. Tá? Gostaria de agradecer de verdade, Léo, pela presença, um bate-papo muito leve, falando de muita coisa legal. Tá? E tem mais tema. Vamos conversando. Na próxima vez vai ter mais coisa legal. A gente pode pegar um tema específico, dissertar tudo. Quando quiser, cara. Quando quiser. Tá? Só chamar. Obrigadão para quem viu. Valeu, Valeu, vai ficar gente. gravado. Obrigado.